Muito boa tarde. Iniciamos esse dia de comemoração dos 50 anos do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, tendo o prazer de entrevistar o professor Vanderlei Messias da Costa, que é atual professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, é professor titular do nosso Departamento de Geografia, se graduou em 1976, fez seu mestrado no PPGH em 1982 e fez seu doutorado também no programa em 1991. Entre vários outros livros, o professor Vanderlei escreveu Geografia Crítica, Valorização do Espaço, Geografia Política e Geopolítica, Discursos sobre o Território e o Poder, e o Estado e as Políticas Territoriais no Brasil. Professor Vanderlei, muito obrigado por participar desse seminário de comemoração do nosso programa de pós-graduação. Nós iniciamos, então, perguntando o que você gostaria de falar da sua experiência como pesquisador, professor e orientador no programa de pós-graduação. Boa tarde, Fábio e Ginete. Agradecido aí por essa oportunidade de falar nas comemorações do nosso PPGH, 50 anos, meio século, né, de existência. E eu tenho um enorme orgulho de pertencer, primeiro de ser geógrafo, né? Eu amo ser geógrafo, sempre gostei, desde criança. E quanto mais estudo, quanto mais debato, quanto mais pesquiso em geografia, mais eu gosto da geografia, né? Eu sempre brinco, eu gosto muito de brincar, né? Vocês sabem, eu tinha tenho uns amigos gaúchos com os quais eu trabalhei na Amazônia, e eles diziam assim: olha, você é um cara muito legal, a única pena é que você não é gaúcho, né? Os gaúchos têm um amor próprio, assim, elevadíssimo, né? É uma nação, né? E eu acho que isso vale para a geografia. Então, eu tenho orgulho de ser geógrafo e de ter me tornado geógrafo, né? Me fazer geógrafo, especialmente trabalhando na pós-graduação, né? Na graduação também, mas eu não tenho muitas lembranças da graduação, de alguns cursos, sim, algumas disciplinas, mas eu tenho, assim, grandes lembranças, como aluno de pós-graduação, que eu fui, né? De alguns dos nossos colegas, uma parte já falecida, enfim, mas já como aluno, e depois como professor. Eu penso que a minha trajetória no PPGH pode ser resumida num dado numérico simples, não é? Eu defendi meu doutorado em 91, né, cuja tese se tornaria um livro. Eu considero que a minha principal publicação em 92, tá? Mas 92 também é o ano, né, naquele tempo, havia poucos orientadores, era um programa ainda jovem, né? Tinha 10 anos, 20 anos, né? Na verdade, mas realmente a nossa pós-graduação, ela pegou fogo mesmo na segunda metade dos anos 80, começo dos anos 90, quando mais doutores já formados puderam formar os seus grupos de orientandos, né, de mestrandos e doutorandos. Então, quando eu defendi meu doutorado, o programa tinha uma ansiedade danada em me credenciar. Tanto é que eu defendi em 90 e fui credenciado em 92. Acho que é isso, né? E eu comecei a dar uma disciplina, que é esta disciplina que eu dou, desde este ano. Então, a minha disciplina pode até ser, talvez, não sei, para conferir, se não a mais antiga, uma das mais antigas do programa. Ela vai fazer 30 anos, né? É a mesma disciplina, né? Mesmo código, né? Então, está lá. São vários recredenciamentos desde então. É claro que a Ginete já foi me orientando, foi minha aluna, né? Mais que uma vez, porque foi monitora, tudo do curso. E eu sempre brinco, né, que
se alguém tivesse feito o meu curso 30 vezes, né, veria que ele foi. Então, é uma experiência muito interessante você ter a idade que eu tenho, mas não é a idade biológica, é a idade de pesquisador, de intelectual, que trabalha com geografia política e geopolítica principalmente. Eu tenho incursões em outras áreas, um pouco de meio ambiente, de Amazônia, essas coisas que eu não sabe, mas o meu foco já há muito tempo, que é geografia política e geopolítica, com intersecção com as relações internacionais, nos últimos 10 anos, com segurança e defesa também. Né? Isso. Joga tudo numa panela e mistura, joga os temperos e sai esse discurso aí. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que, ao longo desses quase 30 anos nessa disciplina, né, muita coisa interessante ocorreu. Né? Eu fui mudando, né? E os alunos foram mudando também. Eu até diria que para melhor, viu? Eu tenho muito amigo meu, muito mal-humorado, muito azedo, ranzinza, né? Que vive brigando com a realidade, com jovens que são superficiais, artificiais, ignorantes, porque não leem mais, só ficam nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, não estudam, não refletem. Não é bem isso, não, viu? Precisa tomar muito cuidado, porque eu todo ano eu me surpreendo com alunos brilhantes, né? E eu fico muito, eu me emociono muito facilmente, então vai terminando, né, o semestre, lá para as últimas aulas, os alunos também se emocionam, eu também, e eu sempre penso, né, por que não é possível que pudéssemos reunir, por exemplo, todos os trabalhos, todos os papers, que eu peço um paper de aproveitamento, um artigo, né, no formato padrão de um paper, como se fosse para publicar numa revista. E eu vou dizer a você, é raro o ano em que eu não sinto, né, uma certa tristeza por não poder publicar uma coletânea, eu não diria com todos, mas eu diria que com 80%, pelo menos, dos textos que são apresentados. Então, essa é a experiência, acho que, mais rica, a da disciplina. Veja, eu não estou subestimando o papel da orientação, eu vou falar disso também, né? Mas eu penso que a efervescência, quer dizer, a experiência mais colorida, digamos, né? Não chega a ser psicodélica, mas é colorida e emocionante, porque lida com as emoções, porque você está lidando com pessoas. E é muito interessante porque os alunos que fazem a minha disciplina são alunos de outros colegas seus, né, Fábio? De tantos colegas, faz o curso do Vanderlei, eu também falo, faz o do Fábio, né, faz a da Mônica, faz da Sandra, da Panita, e tantos, né? Dependendo também do tema, né? Do André sempre falo, e o André é a mesma coisa. Então, o André sempre joga os alunos todos dele para mim, porque é geografia política e tal. E essa é uma experiência danada, né? Eu e o Fábio, a gente sempre brinca, né, Fábio? Porque às vezes eu tenho vontade de roubar, orientando a sua, e você também. Você já andou paquerando, orientando o meu. Né? Eu acho isso fantástico, né? Essa experiência. E, então, é isso. Quer dizer, se você... Eu falo com os meus alunos, até em palestras, quando eu palestro por aí, eu comento essas coisas. Eu sempre acabo falando dessa minha experiência na pós-graduação, é muito marcante para mim, né? Eu falo com os meus alunos que talvez o aspecto, intelectualmente falando agora, né, de contribuição digamos, ao conjunto epistêmico, né, digamos, da nossa ciência humana, social, da geografia humana, e, no meu caso, humana, social e política, né? Talvez o aspecto mais fascinante é que, se você tem 30 anos de trajetória,
Você acompanhou as mudanças do mundo que são o seu objeto de estudo ao longo de 30 anos. Né? Porque escuta também não é só desvantagem que você tem de ter uma certa idade como eu. Tem que ter vantagem, né? Não é só desvantagem. Né? Que dói as costas, dói as pernas, dói não sei o quê, a vista cansada, um monte de coisa, né? Cai o cabelo e tal. Aí a pressão sanguínea aumenta, né? Tudo que não deveria aumentar, aumenta, peso, né? E tudo que deveria diminuir, não diminui, barriga e tal. Então, mas a vantagem é essa. Então, eu brinco com os alunos, com relação a essa disciplina, eu falo, olha, eu me lembro exatamente como eu dava esse curso em 92, 93, 92. Olha, o que aconteceu em 92? 92, né? Praticamente 92, né? 91, na verdade, mas é 92, é a maior reconfiguração, é a maior mudança geopolítica da história da humanidade sem guerra, né? Isso não é trivial. Pense, gente, o fim da Guerra Fria, né? O colapso do socialismo real, simbolizado pelo colapso da União Soviética, o socialismo desapareceu, porque continuou a China, Cuba e outros países, mas, escuta, a União Soviética é a maior experiência, né, na história da humanidade de um modo de produção, um sistema político completamente, radicalmente diferente do que tivemos em todo o passado, desde a antiguidade. Né? E então, houve aí duas coincidências. Né? O meu doutorado, que é de 91, né? E 91 é o ano do colapso da União Soviética, né? Então, os meus colegas diziam, Vanderlei, o que você vai fazer? Eu falei, nada, vou encerrar a tese, porque uma hora tem que encerrar. Você tem que encerrar. A minha tese já estava enorme, né? Eu vou encerrar e o mundo continua. O que eu vou fazer? Não tem uma bola de cristal para ser como vai ser o mundo e tal. Então, essa experiência, né, vocês imaginam que privilégio, né? No caso da minha geração, um pouco antes da minha, o Newton Santos, Maria Adélia, né? O evento que o Newton Santos, nós todos ajudamos a organizar, né? Os que eram muito jovens, não tão jovens, enfim, todos nós, que é o Novo Mapa do Mundo, que foi um dos primeiros eventos científicos, acadêmicos, de repercussão nacional e internacional sobre a globalização, ou o fim da bipolaridade, a multipolaridade, o diabo que quiserem chamar, né? Mas essa transição aqui me refiro, né? Eu diria no mundo, não é só no Brasil, porque o Milton Santos sempre foi um visionário, é um cidadão do mundo, né? Então, escuta, europeu, norte-americano e africano, quer dizer, que geógrafo que teve essa trajetória. Eu vou falar do Milton Santos também, né? Mas acho que essa, quer dizer, a minha chegada na pós-graduação como doutor, né? Não, e como aluno, sim, eu já tinha feito mestrado, tudo, né? Mas a minha chegada na pós-graduação, ela é carregada de simbolismo, né? Pelo ano, 91 a tese, 92, minha primeira disciplina e tal. E esse evento, né, que tem um simbolismo pesadíssimo, né, gerou publicações, e nós nos demos conta, né, nós repercutimos nesse seminário, que durou mais que uma semana, né, nesse seminário a imprensa cobriu, imagina, naquele tempo a imprensa, a Folha, o Estado, a Globo, a Bandeirante, a imprensa cobriu o nosso evento, que era um grande acontecimento. Se fosse, eu gosto de ver alguns vídeos, né, vídeos, até no YouTube tem muita coisa sobre o final da Segunda Guerra, por exemplo, as comemorações, né? Eu mostro as comemorações em Londres, em Paris, em Nova York, aquela alegria das pessoas se beijando, né? Aqueles beijos românticos, icônicos, os soldados desembarcando, aquelas coisas todas, né?
os soldados russos hasteando a bandeira nas ruínas de Berlim, bom, enfim. E acho que esse seminário, o Novo Mapa do Mundo, foi um pouco isso. Não é? O fim... Não, ninguém estava comemorando o fim da União Soviética, muito pelo contrário. Né? Eu e muitos meus amigos estávamos todos muito tristes. Foi um baque para a esquerda em geral, para a esquerda do mundo. Né? Sobretudo para os socialistas, os marxistas politicamente mais engajados, que era o meu caso. Então, aquilo foi uma pancada. Mas, ao mesmo tempo, havia uma alegria de um novo mundo que emergia sem guerra, né? Como se fosse o final de uma... Porque a bipolaridade, a Guerra Fria, como diz o nome, era uma guerra. Só quem viveu na Guerra Fria, como eu vivi, claro que não, é diferente você viver nos anos 70, por exemplo, 60, imagine, 60, 70, 80 já estava mudando um pouco, né? Mas 60, 70, que final dos anos 50, 60, principalmente, os anos de chumbo, né? Se você vivesse na Alemanha, você sentiria na carne os efeitos. O que é a Guerra Fria numa cidade como Berlim, dividida em duas, né? Então, uma coisa é você falar, outra coisa é você ser alemão e morar de um lado e ter o primo do outro, ou avô, avó. Eu sempre falo esses exemplos. É muito doído, né? É muito dolorido. Ou você ser não diria nem ucraniano, mas vamos pegar um lituano, um estoniano, não é? Um letão, e você que odiava os russos, né? E até hoje detesta os russos, né? Por várias razões que não cabe aqui comentar, e que queriam, entre aspas, se libertar do jugo soviético, como também os húngaros, os poloneses e os tchecos. Né? Então, para essa gente que viveu, né, esse ano de 91, 92, é muito simboliza. Então, eu estou te chamando a atenção. Bom, e a minha trajetória toda, né, tem um lado também, a partir daí, um lado emotivo, emocional, afetivo também, muito forte para mim, na pós-graduação, porque a pós-graduação foi o meu refúgio. Por quê? Meu refúgio acadêmico. Se não fosse a pós-graduação, eu teria naufragado como intelectual e pesquisador. Eu não seria hoje um pesquisador do CNPq, aquela coisa toda, né? Não teria o conjunto de publicações que eu tenho, que eu não vou dizer que é muito expressivo, mas eu diria que não é inexpressivo, porque eu tenho uma regularidade de publicação, né? Mas esse lado afetivo é por quê? Porque quando eu entrei no departamento, em 1900, final, outubro de 81, né, foi o ano, 81 também foi o ano em que eu terminei o meu mestrado. Né? A partir daí, né, da minha entrada no concurso para professor, né, eu me meti de cabeça na política acadêmica, na política universitária. Né? Em 83, vocês vejam, 2 anos depois, eu já estava na DUSP, recém recriada, né? Nem chamava DUSP antes era uma associação. E a nova DUSP, que realmente empolgou, engajou a intelectualidade, os cientistas, os uspianos, né? Era um fórum importante de debate acadêmico, não era só sindical, não. Aliás, ela se tornou sindical mais tarde. Ela mudou um pouco de orientação e se tornou uma entidade mais sindical, mas no começo era quase que uma associação acadêmica, né? Era também sindical, porque se reivindicava salário e tal. E eu me meti de cabeça. Né? Eu tinha vida partidária, enfim, né? Desde 77, 78, que eu já estava metido com política partidária também. Lutei pela anistia, aquela coisa toda da nossa geração. Né? E eu sei que quando foi 83, eu já estava ajudando. Depois,
via DUSP, ajudei a criar a Andes Nacional também, participei dos congressos todos que criaram. Então, eu me meti com a política universitária. Não era política fora da universidade, mas era, não deixava de ser, né? E quando o Goldenberg ganhou a eleição para reitor, eu, aliás, não fiz campanha por ele, eu fiz campanha pelo Caio, né? Carlos Alberto Dantas, da matemática, muito meu amigo, que foi o segundo. Mas o Goldenberg ganhou, nós sabíamos que o Goldenberg ia ganhar. E qual não foi minha surpresa, o Goldenberg escolhido pelo Franco Montoro, que era o primeiro da lista, resolveu me chamar e me convidar para ocupar um cargo, né? Eu falei, você é doido, você é louco? Eu sou muito novo, eu sou um menino, né? E só tenho mestrado, não tem nem doutorado. Esse cargo que você está me oferecendo, há 50 anos que é ocupado por professor catedrático, titular. Não, mas eu quero renovar mesmo, eu quero uma pessoa com o teu perfil. Vou te colocar na COSES, porque você vai lidar com estudante, com os funcionários, essa coisa mais comunitária. E eu aceitei esse desafio. E aí, por isso que eu não tenho muita lembrança com a graduação, eu não parei de dar aula na graduação, quando eu fui para Brasília depois, né? Mas não parei, eu dava aula normalmente, tive problemas graves até, porque aconteceu de nós termos que desalojar, que fazer... Como é que chama quando o juiz emite aquele mandado, reintegração de posse de apartamentos ocupados legalmente, até por estudante que não era estudante, era gente de fora, né? E muitos deles foram se refugiar no nosso prédio. A polícia expulsou e eles foram lá. E eu dava aula à noite lá, né? E temi pela minha segurança, enfim, mas eu nunca tive problemas, né? Então, mas a pós-graduação, a partir daí, né, a partir de 92, como eu estava na reitoria, a partir de 92, e depois eu fui para Brasília, quando eu fui para Brasília, eu falei, e foi o Goldenberg que me levou para Brasília quando ele veio o ministro, eu fui com ele, defendi meu doutorado e fui, né? Eu falei para ele, olha, eu vou com uma condição, eu preciso de passagem aérea, porque eu dou curso na pós. Comecei esse ano e eu não quero. Então, a pós-graduação foi o meu refúgio. Essas minhas andanças por Brasília, pelo Ministério do Meio Ambiente, depois voltei, virei prefeito da cidade universitária, essa coisa toda. E a pós-graduação sempre foi o meu refúgio. Então, é na pós-graduação que eu me realizo, eu mergulho e eu me realizo espiritualmente, materialmente, como intelectual, como pesquisador, etc, etc. Então, é isso. E os meus colegas sempre entenderam isso, né? Alguns alunos talvez fugissem de mim por causa desse meu engajamento com a política, outros, ao contrário, né, preferiram alguém com o meu perfil e me procuravam justamente. Porque eu tinha essa experiência com políticas públicas, trabalhei no meio ambiente, com a Amazônia, inclusive amanhã vai ter um evento em homenagem a Nelly, né, no IEA, que eu vou participar de uma mesa lá junto com o Wagner e outros, e tem a ver com essa minha trajetória também em Brasília, no Ministério do Meio Ambiente, mas como geógrafo. Tá? Lá que eu trabalhei muito com a Berta Becker, com o Cláudio Wellington, e com a própria Nelly, com tantos outros geógrafos que se engajaram nessas políticas públicas Amazônia. Então, eu tenho essa gratidão ao PPGH e aos meus colegas de pós-graduação e aos meus alunos, porque eles me mantiveram vivo, né? Me mantiveram ativo, né? Me mantiveram preso a essa necessidade, que é uma necessidade, é uma missão, é uma vocação, mas é uma necessidade também, como indivíduo, como intelectual, né? Como ser político que nós somos, né? De não se desviar do seu foco principal. Nosso foco principal é a docência, né? É a pesquisa, é a docência, é a comunicação, é ensinar, é formar. Tal. Bom, então, essa coisa assim, eu estivesse onde eu estivesse, né? Até, às vezes, viagens para o exterior, porque teve anos que eu viajei muito, 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 por conta da Amazônia, né? Que eu ficava
representando o governo nessas negociações em torno de Amazônia. Então, Japão, Estados Unidos, o diabo, né? E eu manejava minha agenda de viagens em função do curso também. Então, para mim era sagrado, né? Na véspera do dia da minha aula, eu tinha que estar em São Paulo, e eu estava. No dia seguinte, de manhã, sempre meu curso pela manhã, né? Estava lá dando a minha. E aquilo era, usando uma linguagem bíblica, era um refrigério para a minha alma, né? Nesse momento, os meus alunos. E a orientação, né? Então, são quase 30 anos, 28 anos da disciplina, né? do curso, que é o mesmo, mas que foi mudando, porque o mundo foi mudando, como eu disse, né? O rótulo é o mesmo, mas se vocês olharem os programas, ele vai. Né? Eu carregava muito história do pensamento, da política, da geografia política, e eu perdia muito tempo, né? Não é perdia tempo, eu consumia muito do tempo fazendo essa discussão teórica, as escolas de pensamento, os debates, né? E os alunos, às vezes, queriam discutir a conjuntura internacional e não dava tempo, ou o Brasil, né? Então, eu fui mudando e fui diminuindo, compactando mais essa parte inicial, né, que tem a ver com a minha tese, meu livro, e carregando mais em textos de colegas, enfim, para a gente pudesse analisar a realidade internacional e o Brasil. Não dá para não falar de Brasil e tal. Então, o curso é isso. E a orientação também, mas a orientação era mais fácil. A internet, de fato, não tinha, a gente não tinha o uso que faz hoje da internet, quase que você consegue orientar hoje totalmente online, por e-mail, né? Até o WhatsApp, que você fica trocando com os alunos, e pode usar essas plataformas agora para orientar. Mas eu sou do tempo, assim, dessa relação mais presencial, desse contato mais direto, e eu sempre também encontrava na minha agenda um tempo, quando eu estava aqui em São Paulo, ocupando essas posições aí na reitoria, os alunos viviam lá, né, onde eu estava, e eu adorava, porque a gente saía para almoçar, conversava, não sei o quê. Para alguns deles que necessitavam, eu arrumava estágio aqui, eu usava a minha influência para ajudá-los, né? Não digo emprego, mas arrumava estágio aqui, estágio lá, uma bolsa aqui, uma bolsa lá, arrumava vaga para eles no CRUSP, porque sempre tive influência na COSES, então eu escrevia carta, olha, meu aluno precisa de uma vaga aí dava... Isso eu falo abertamente, eu sempre fiz lobby, mas é um lobby para o bem, né? Então, exemplo, né? Quando o Hervé Terry fez aquele Atlas do Brasil, né? Era Atlas do Brasil, né? Em francês. Né? Então, imagina um Atlas sobre o Brasil, baseado no censo de 2000, e era em francês, porque ninguém queria publicar o Atlas dele. Eu fui no Plínio, né? Na indústria, no Plínio. Olha que coisa linda, né? Por que a indústria não publica? Ninguém falou comigo sobre isso. Vamos traduzir, vamos publicar. E foi feita uma edição brasileira. Eu passei, foi um sucesso danado, né? O Atlas do Brasil, dele com a Nelly, né? Então, eu sempre usei a minha influência nesse sentido positivo. E com os alunos, então, isso funcionou muito bem. Eu me lembro que eu tive aluno que foi a Brasília, porque precisava fazer trabalho de campo em Brasília, então eu arrumei, falei com colegas de outros ministérios, e os alunos, então, até privilegiados, tiveram acesso à documentação, a estudos, a informações, a dados, né, de governo, para fazer as suas pesquisas, né? E eu sei que eu acho que eu já orientei 30 e tantos, deve ser 31, 32, 33. A maior parte de doutores, né? Porque quando eu assumi, havia poucos orientadores para doutorado. Então, já me credenciaram também naquela... A galega, como se diz, né? Hoje é mais rigoroso esse negócio, né? De credenciamento. Tem uma ficha, te pedem 1000 coisas, né?
Mas naquele tempo eles precisavam de gente para orientar no doutorado e eu então, já comecei orientando. Bom, tinha uma característica, que vocês vão ouvir de outros depoimentos, como o meu, uma característica naquele tempo também, na fase pioneira do programa, né? Eu nem diria anos 70, que eu não acompanhei, mas anos 80, principalmente passagem para 90, uma característica que, acho que junto com o Rio de Janeiro, havia só dois programas de pós-graduação com doutorado naquele tempo. Né? Não sei se o presidente Prudente já tinha mestrado, mas eu acho que não tinha, sim, acho que tinha. Mas havia uma característica que, como só tinha a gente, o Rio, né? São Paulo realmente era um centro de referência nacional. Então, nós recebíamos, que foi o meu caso, no início dos anos 90, meus primeiros orientandos eram todos professores universitários de federais, que obtinham licença, né, ano sabático, aquela coisa lá nas suas instituições, conseguiam uma bolsa naquele tempo, CAPES principalmente, e vinham para São Paulo, passavam um ano em São Paulo. Nesse ano faziam os créditos, né, nos 2 semestres, e depois iam fazer suas teses, e você ficava com uma orientação um pouco remota, por e-mail, essa coisa toda. Então, essa é outra característica que eu quero chamar. Eu participei dessa fase, e hoje eu tenho vários ex-alunos, que fizeram doutorado comigo, então ex-doutores, né? Que já muitos deles fizeram depois livre docência, alguns não, mas concurso para titular. Eu tenho vários ex-alunos que hoje estão formando doutores nos seus programas de pós-graduação no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Amazonas, no Pará, Goiás, espalhados pelo Brasil, e formando seus grupos em geografia política. Agora, no Congel, a gente percebe que isso se frutifica, né? Então, também esse é um lado, digamos, da irradiação que o nosso programa teve, mais do que hoje, porque hoje nós temos concorrência, e naquele tempo nós não tínhamos. Mas a semente, né? A semente da nossa cultura, da geografia uspiana, de tradição francesa, humanista, crítica, uma geografia humana muito voltada para a questão social, e política, e cultural, etc. Essa tradição uspiana da geografia humana, ela está muito impregnada nesse trabalho que a gente fez ao longo desse tempo todo. Bom, eu queria terminar esse depoimento dizendo o seguinte: o sucesso da pós-graduação no Brasil, não é só em geografia, mas eu sempre uso o critério do prédio, né? Eu conheci o prédio da CAPES, sei lá, 25 anos atrás, era um predinho, né? Ficava dentro do MEC, não era nem predinho, era uma repartição do MEC. Né? E hoje é um super prédio. Então, a CAPES, ela multiplicou por mais que 10 o seu orçamento, desde então. Então, a própria CAPES, o crescimento da CAPES, reflete o sucesso da pós-graduação. Mas o sucesso da pós-graduação é também o seu risco, é o seu potencial de risco. Eu queria terminar fazendo esse... Não é alerta, é uma constatação que nós todos já fizemos, né? Mas eu só queria reforçar por 2 razões principais. Né? A primeira é que o gigantismo do sistema, né, é um bom pretexto para um governante, um governo, ou uma gestão nacional, como nós temos hoje, é um bom pretexto para... Né, nós temos que cortar gordura, e não tem muita gordura. Tem muito programa de pós-graduação, não precisa de tanto. Né? Então, nós vamos cortar. Assim como eu já ouvi, né, tem muita universidade, ninguém vai fechar a universidade, mas você pode encolher a universidade. Como? Você
vai fechando a torneira do combustível e o motor do carro começa a engasgar, né? Que é o que está acontecendo. Você pode encolher um sistema, né, manejando a torneira dos recursos. Isso na pós-graduação está ocorrendo exatamente nesse momento. Então, o gigantismo, que para mim não é gigantismo, porque o crescimento totalmente saudável é necessário para um país das nossas dimensões, etc. Mas para o atual governo é gigantismo. Então, tem gordura. Então, esse é um primeiro aspecto, eu diria, uma primeira ameaça para a qual nós devemos estar. O segundo aspecto, que não é tão positivo, é essa concorrência. Porque não havia essa competição que eu sinto que tem hoje, né? A nossa competição era com o Rio. Mas toda vez que a gente se deslocava, pegava o avião, naquele tempo a gente ia muito de carro para o Rio, para os eventos, e encontrava os amigos do Rio, beijos, abraços, saía para tomar chopp, era uma farra só, né? Era uma delícia, não tinha competição nenhuma. Tinha só brincadeira de paulista com carioca, sotaque, essas brincadeiras todas, né? Mas agora não, agora nós temos vários polos de pós-graduação importantes, e eu sinto que existe uma competição. Nós de São Paulo, fomos vítima disso na última grande avaliação. Eu queria terminar mostrando, não é? Me lembro que na famoso período da guerra fiscal com São Paulo, né? No tempo do Mário Covas, eu assisti uma palestra dele, governador, na GV, eu estava lá, e ele falava assim, está todo mundo tirando as fábricas de São Paulo. Bom, você tira de quem tem, né? Você sempre fica de olho no gramado do vizinho, no jardim do vizinho, né? E ele falando e a questão da pós-graduação também, né? Eu penso que essa supremacia, essa hegemonia, essa tradição paulista, né, uspiana, na pós-graduação, ela está sob ameaça. É uma ameaça que nos atinge institucionalmente, na nota, e, portanto, na distribuição das verbas, etc., no momento de carestia, né, de carência, de um lado, e, de outro lado, há uma competição também de natureza, eu diria, cultural, de cultura acadêmica mesmo. Né, é preciso criar alternativas a essa geografia humana uspiana. E é muito boa, mas é muito clássica, é muito antiga, é muito humanista, é pouco aplicada, é muito crítica, tem que dar uma sacudida, precisa modernizar. Então, hoje, existem outros centros alternativos que estão tentando seduzir os alunos e competir conosco pela busca dos melhores cérebros no momento das seleções nacionais para esses programas. Então, queria terminar com esse alerta. Muito obrigado, professor Vanderlei Messias da Costa, pela entrevista. Agradeço Gomes, que está nos ajudando nessa empreitada. E nos vemos, então, na próxima entrevista. Um grande abraço a todos. Obrigado, eu.